Olá, alunos do quinto ano A, do quinto ano B. Acho que vocês já me conhecem, eu sou a professora Eucirene e irei trabalhar com vocês na disciplina Língua Portuguesa, tá? Com as disciplinas Gramática, Leitura e Interpretação do texto, tá bom? Então, esta videoaula que nós iremos assistir hoje, a aula de número 5, será sobre sinais de pontuação, tá bom? Esta videoaula, ela será postada para os alunos do quinto ano A, da professora Fernanda, e do quinto ano B, que no momento estou com vocês, a professora Eucirene, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Por que estudar sinais de pontuação? É um conteúdo importantíssimo para a nossa vida, porque nós, quando vamos ler, quando vamos escrever, nós deveremos saber identificar os sinais de pontuação. Porque quando nós vamos fazer uma leitura ou quando vamos escrever, nós deveremos obedecer esses sinais, tá bom? Obedecer direitinho, saber que um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, uma vírgula, quando a gente vai ler, a entonação da nossa voz tem que ser de uma forma diferente, tá bom? Porque, por exemplo, eu vou perguntar a vocês hoje, vocês estão assistindo às videoaulas? Eu vou usar um ponto de interrogação, então eu tenho que ler sabendo que ali eu estou fazendo uma pergunta, tá bom? E se eu vou afirmar, os alunos estão assistindo a videoaula postada nos grupos, então eu vou usar um ponto final, porque eu estou apenas afirmando. Então, por isso que é muito importante identificar, saber usar esses sinais de pontuação. Então, vamos entender. Quais são os sinais de pontuação, tia? Existem muitos, mas nós vamos estudar hoje aqueles mais importantes, tá bom? Vamos estudar na sequência e vamos estudar aqueles que mais a gente utiliza na nossa escrita. Nós temos aqui os dois pontos, né? Os dois pontos, o ponto de interrogação, tá? Que é o inclinado, o ponto de exclamação, nós temos a vírgula, nós temos o ponto e vírgula, o travessão, o ponto final e os três pontinhos que são as reticências. Mas quais nós iremos estudar hoje? O ponto de exclamação, as reticências, o ponto de interrogação, ponto final, a vírgula, o travessão e os dois pontos. Prestem muita atenção, tá bom? Quando é que se utiliza cada um deles e pratique usando corretamente, tanto na escrita como quando vocês forem ler, tá bom? Então vamos entender. Tia, mas qual é o ponto de exclamação? O ponto de exclamação é esse aqui, ó, que tem esse traçozinho com o pontinho embaixo, tá? E indica o quê? Quando é que eu vou utilizar? Quando estou admirando, né? No momento de alegria, espanto, uma surpresa, tá bom? Que susto! Eu estou admirando. É um susto, é um espanto. Usei a exclamação. Parabéns! Usei a exclamação. Nossa, como você está bonito hoje! Eu utilizo a exclamação. Silêncio! Também utilizo uma exclamação, tá? Então, utilize esse sinal para indicar uma admiração, um espanto, uma surpresa, tá bom? Então, preste atenção na hora que vocês forem ler. Então, vocês vão ler já observando esse sinal. Que susto! É uma admiração. Então, vocês já sabem que quando indicar uma admiração, um susto, um espanto, já vai ser utilizado o ponto de exclamação. E quando é que eu utilizo as reticências? Reticências são os três pontinhos.
Eu vou utilizar esses 3 pontinhos para indicar um pensamento não finalizado, para indicar que a frase não foi concluída, que a frase não terminou. Eu preciso ir à escola, mas, então eu não terminei aqui, não concluí a frase, então vou usar as reticências. Eu escrevi, eu não quero concluir a frase, coloco os 3 pontinhos que é as reticências, tá? Vocês fizeram a leitura do texto no livro de vocês de português. Responderam? Então, vocês vão observar direitinho e vão utilizar. Se eu vou perguntar, por exemplo, vocês fizeram a leitura do livro de português. Aí é o ponto de interrogação porque eu perguntei. Mas aí eu quero, vocês vão responder, tia, aí coloca a reticência, para dizer que não respondeu. Então, utiliza as reticências para indicar que a frase não terminou. E esse pontinho de interrogação, quando é que eu vou utilizar? Que ele é inclinado? Toda vez que eu for fazer uma pergunta, eu utilizo o ponto de interrogação. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Então, você já lê com essa entonação de voz. Vocês responderam as questões do livro? Utilize um ponto de interrogação toda vez que for fazer uma pergunta, tá? E o ponto final, tá? Essa bolinha, esse pontinho final, quando é que eu vou usar? Eu vou utilizar esse ponto para indicar o fim de uma frase, para indicar que a frase terminou. Uso esse pontinho. Estou muito gripado. Eu estou afirmando. Então, um pontinho aqui para indicar que a frase terminou. Hoje está frio. Hoje está frio. Então, você afirmou e a frase terminou. Eu uso um ponto de final, um ponto final, para indicar que a frase terminou, foi concluída. E a vírgula? Para que nós usamos a vírgula? A vírgula ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Então, quando eu estou lendo tem uma vírgula, então eu tenho que dar uma pausa. Eu tenho que dar uma paradinha, parar um pouco, porque eu tenho que respeitar esse sinal. Gosto de sorvete de morango. Tem uma vírgula lá. Chocolate, amendoim e flocos. Então, utiliza a vírgula para dar uma pequena pausa. Eu não posso ler, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e floco. Não, eu tenho que obedecer os sinais. Gosto de sorvete de morango, para um pouquinho. Chocolate, amendoim e floco. Coloquei também o ponto final para indicar que a frase terminou. E o travessão, quando é que eu vou utilizar, tia, esse travessão? Eu vou utilizar o travessão para indicar que alguém vai falar, para indicar o início de uma frase, tá? E o travessão, esse tracinho, o tracinho aqui, tá bom? Na horizontal. Então, a professora falou, 2 pontos. Antes da fala da professora, eu utilizo o travessão. Crianças, abram o livro na página 12. Então, esse travessão serve para indicar o início da fala de alguém, para indicar que alguém vai falar, tá? E esse travessão, muitas vezes, é utilizado após os 2 pontos. Porque quando é que eu utilizo esses 2 pontos? Que é o pontinho em cima e o outro embaixo, a gente chama de 2 pontos. A gente utiliza os 2 juntos. Para anunciar que alguém vai falar. Eu vou usar os 2 pontos para anunciar que alguém vai falar. Se eu digo, o aluno falou, coloco 2 pontos. Hoje terá aula. Então, antes da fala do aluno, eu utilizo o travessão, tá bom? Para indicar a fala dos personagens. E antes de colocar esse travessão, eu utilizo 2 pontos para indicar que alguém, vou colocar para anunciar que alguém vai falar. Que nem nessa frase aqui, ó.
A professora falou, coloquei 2 pontos. Para indicar que alguém vai falar, eu vou usar o travessão. Crianças, abram o livro na página 12, tá bom? Então, para anunciar, vai ser os 2 pontos e indicando a fala que alguém falou, eu vou usar o travessão. E para entendermos isso melhor, este conteúdo, nós vamos estudar também o discurso direto e indireto, porque tem tudo a ver com o uso desses sinais de pontuação, que nós estudamos hoje sobre o quê? O ponto de exclamação, que indica uma admiração, um espanto, o ponto de interrogação, que vai indicar uma pergunta, eu uso para fazer perguntas, o ponto final, que indica que a frase terminou, tá? Os 2 pontos, que vai indicar que eu vou utilizar no discurso direto, tá bom? Indicando a fala de alguém. E o travessão, para anunciar que alguém vai falar. Então, esse discurso direto e indireto é o que nós vamos ver agora, que é baseado nesses sinais de pontuação. Mas o que é esse discurso? Discurso é quando a pessoa fala, tá? E ele pode ser direto, que é quando alguém falar diretamente, tá? Por isso que diz discurso direto, quando eu vou apresentar, quando alguém fala diretamente. No caso, eu estou falando com vocês, eu estou usando o discurso direto. É o discurso em que a fala das personagens é reproduzida no texto. Usamos o quê? Os 2 pontos e o travessão para reproduzi-los. Minha mãe falou, ó, 2 pontos, né? 2 pontos indicando que alguém vai falar. Coloquei o travessão indicando a fala da mãe. Quero esse quarto organizado. Então, aqui é o discurso direto. Foi reproduzido do jeito que a mãe falou. Pedro perguntou, professora, posso ler o texto? O aluno respondeu, memórias são histórias da vida da gente. Então, observe que quando a gente vai ler, tem que obedecer, tá? Os sinais de pontuação, fazendo corretamente a entonação da nossa voz, tá bom? Em textos narrativos, é como o uso do discurso direto, que já falei, como travessão e os 2 pontos marcando o início das falas. Esses verbos de elocução, que tem explicando aí no livro de vocês, são os verbos que indicam o discurso, indicam esse discurso direto, tá bom? O discurso que é representado a fala diretamente, tá? Já o discurso indireto é quando eu vou reproduzir o que alguém falou, certo? Quando eu vou reproduzir o que alguém falou, tá? Então, eu falo, por exemplo, o menino disse, professora, vai ter aula de língua portuguesa hoje? Então, aí é o discurso direto. Se eu vou reproduzir o que o menino disse que hoje terá aula de língua portuguesa. Então, aí é o discurso indireto, tá? Vou reproduzir da forma que alguém falou. Um exemplo claro aqui, ó, discurso direto. A onça perguntou, você pode comparar os filhos dos outros com os meus? É o discurso direto, tá? Foi do jeito que a onça falou. O discurso indireto, eu vou reproduzir aqui o que a onça disse. A onça perguntou à anta se ela queria comparar os filhos dos outros com os seus. Então, aqui foi reproduzido da forma que a onça, né, falou. Aqui foi reproduzido o discurso indireto, que alguém já disse o que a onça já falou lá no discurso direto, tá bom? Então, é isso o nosso assunto de hoje. Vocês assistam com muita atenção esta videoaula e respondam as questões propostas no grupo de WhatsApp, tá bom? E as questões no livro de língua portuguesa, das páginas 145, 146 e 147, que é sobre este conteúdo aí, discurso direto e indireto, tá bom?
Então, a nossa aula de hoje era sobre sinais de pontuação. Dê uma estudada, assistam e dê uma estudada também sobre este conteúdo, discurso direto e indireto também no livro de vocês, nas páginas 145, 146 e 147, tá bom? Assistam com atenção e qualquer dúvida, estou à disposição no grupo do 5º ano B, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, porque nós sabemos que a Covid ainda não acabou, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.